Esse vídeo vai ser um misto de vídeo comum que eu já faço aqui no canal, barra desabafo. Como está escrito aí no título do vídeo, eu gostaria de gravar mais. Porém, há dois motivos específicos, dois motivos muito específicos que me impedem de gravar mais. O primeiro motivo é pura e simplesmente a vida adulta, por assim dizer. E quando eu digo vida adulta, não é nem, sou adulto, meu Deus, eu já vivo a vida adulta faz um tempo, mas vida adulta no sentido de vida que todo mundo vive depois dos seus 25 anos, sabe? De ter que começar a pagar conta, correr atrás de emprego, não que eu esteja correndo atrás, não é o meu caso, mas ter preocupações de emprego, preocupações relativas a trabalho, sabe? Enfim, começa a aparecer eventualmente alguns problemas de saúde que quando você era mais jovem, inclusive tá aqui o cigarro, né? Começa a aparecer alguns problemas de saúde que quando você é mais jovem você não tem, coisas que você não precisava se preocupar, agora você começa a se preocupar, você percebe a importância de algumas coisas que você não percebia quando você era mais jovem. Enfim, quando você fica um pouco mais velho, dos 25 para frente, tua cabeça enche muito de problemas. E por ocasião disso, por causa disso também, eu praticamente não estou mais conseguindo ler livros. Eu pego um livro, eu leio, sei lá, 10, 15 páginas que seja, e depois eu só consigo pegar o livro para ler de novo, tipo, 2 semanas depois, 3 semanas depois, sabe? E é a mesma coisa, aí 3 semanas depois eu leio, tipo, 15 páginas e é isso, sabe? Eu não consigo mais seguir aquele ritmo que eu tinha quando eu era jovem, em que eu em um dia eu lia fácil 30 páginas por dia, e isso todo dia, sabe? Hoje em dia, se eu leio 15 páginas em um dia é muito, sabe? Geralmente eu leio só 10. Se você me perguntar, por exemplo, quantos livros eu li esse ano, cara, eu devo ter lido esse ano inteiro. Olha que a gente já tá no final do ano, a gente tá em novembro, já tá quase, já praticamente terminou o ano. Esse ano inteiro eu devo ter lido no máximo 5 livros. O ano inteiro, cara. E não foram livros tipo de 400, 500 páginas. Foram livrinhos de tipo 100, 200 páginas no máximo. E eu li no máximo uns 4 livros, 4 ou 5. E então, por isso, eu também, quando eu estava ainda no começo do canal, até uns anos atrás, eu gravava muito falando sobre as ideias de outras pessoas, sabe? Eu lia livros do Kant, de Spinoza, do Heidegger, do Kierkegaard, Platão, quem quer que seja, e eu gravava comentando as ideias de alguns outros autores. E naturalmente, quando eu parei de ler esses autores, naturalmente eu passo a gravar menos porque eu tenho menos o que comentar. De maneira óbvia, uma coisa leva a outra. Então, a simples falta do tempo e preocupações terrenas, preocupações principalmente relativas a contas a pagar, me levam a gravar menos, gravar num ritmo menor, porque é simplesmente a vida prática batendo na porta, a vida prática falando, você tem que se preocupar mais comigo do que com esse canal. E é evidente que a minha vida prática sempre vai falar mais alto do que esse canal. Esse é o primeiro motivo pelo qual ultimamente eu não ando gravando muito, e muito menos ainda gravando sobre, entre aspas, bem entre aspas, ideias minhas. Mas tem um segundo motivo. E esse motivo é o motivo que eu considero mais forte do porquê que eu não tô gravando mais aqui pro canal com tanta frequência, eu quero dizer. O primeiro motivo me leva a uma certa escassez de tempo, mas assim, é uma escassez de tempo que não é absoluta. Tipo, eu consigo, por exemplo, se eu quisesse, agora, hoje mesmo, eu tô numa terça-feira, que é um dia de trabalho, um dia normal de trabalho, e tô aqui tirando um tempinho do meu tempo pra gravar. Então, tipo, escassez de tempo, todo mundo tem tempo, sabe? Mesmo o cara que trabalha em 2 empregos, uma horinha ali no final de semana ele vai ter pra fazer o que ele quiser, sabe? Então esse não é, honestamente, o problema maior. O problema maior é um problema de moral, é um problema psicológico barra filosófico, que é aí onde mora o problema maior, no meu caso, que é o problema em si da filosofia. Eu percebi que no meu caso, que a filosofia tem vários problemas, isso é evidente. Mas no meu caso, o meu maior problema com filosofia é que eu cheguei num ponto de desenvolvimento, entre aspas, filosófico, e de como pessoa também, em que eu me tornei uma pessoa extremamente cética. Isso já é da minha personalidade, eu já sou assim naturalmente. Isso não é algo que, meu Deus, só porque eu li livro me tornei essa pessoa. Não, eu sou uma pessoa naturalmente cética. Mas digamos que depois de ter lido tantos livros,
livros de filosofia mais pesada, vamos colocar assim, eu me tornei uma pessoa extremamente cética. Cética ao ponto de duvidar de tudo e de mim mesmo e do que eu mesmo acho que é conhecimento. Hoje em dia, Hoje em dia eu sou da posição, como eu já expressei aqui, que é mais certo você considerar que você não sabe nada, é melhor no longo prazo, principalmente, você considerar que você não sabe nada, ou que você sabe muito pouco, do que você considerar que você sabe de alguma coisa, porque o conhecimento que existe no universo, acerca de qualquer tema específico, seja ele biologia, física, matemática, cara, é infinito, é praticamente infinito. Nós seres humanos não somos capazes de decodificar. Na minha concepção, nós nunca seremos capazes de decodificar todo o universo. Por quê? Porque nós somos pequenos pra caralho. O mundo já é grande pra caralho, pra nós que somos pequenos. Imagina então o universo. O universo é impossível pro ser humano saber tudo sobre o universo. E eu cheguei numa concepção filosófica, digamos assim, extremamente fatalista, no sentido de reconhecer que, cara, é aquilo que eu já falei em vários podcasts, cara. Eu sou uma pessoa que eu levo pra vida a primeira máxima socrática, que é o quê? Eu só sei que nada sei. A minha certeza de que eu mais não sei do que sei me impede de gravar vídeos, me impede de querer passar alguma coisa pra vocês. Porque, sabe, em primeiro lugar, pra você partir do ponto, por exemplo, de ensinar algo pra alguém ou de passar algo pra alguém, uma informação, um conhecimento, seja lá o que seja, você tem que partir do pressuposto de que você sabe desse conhecimento. E aí é que tá, e aí já acabou tudo pra mim, porque eu já parto do pressuposto que eu não sei de nada. Então, se eu não sei de nada, como que eu vou querer passar algo pra vocês? Sabe, a lógica inteira do negócio, a lógica inteira da pedagogia já se quebra nesse momento. No momento em que você percebe que você não sabe, sabe? Que tudo aquilo que você acredita não passa de hipóteses, não passa de suposições, basicamente. É isso que eu acredito sobre o que eu acredito. Eu acredito que o que eu acredito é simplesmente hipótese, é uma suposição e que eu não posso ter certeza de praticamente nada. Principalmente sobre as coisas que são mais do meu interesse, a filosofia de cunho mais metafísico. Em metafísica, você pode sim elaborar um raciocínio, você pode sim, sabe, escrever livros sobre, enfim, ter uma concepção metafísica sobre o mundo, mas no fim das contas essa concepção sempre vai ser sua e unicamente sua. E isso acontece, no meu ponto de vista, por causa de outro problema que eu já percebi. E esse é um problema não apenas da filosofia, mas é um problema também da vida real. As tuas verdades não podem ser passadas para as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que nós, seres humanos, temos a linguagem oral, é óbvio que eu posso falar aqui meia hora sobre o que eu acredito, mas no fim das contas, existem muitos motivos psicológicos em todas as crenças, em todas. Não importa se você é cristão, se você é ateu, se você é budista, se você é a puta que pariu, não importa. Todas as concepções, todas as crenças, tanto filosóficas quanto metafísicas, quanto crenças comuns mesmo, religiosas e tal, elas têm uma forte motivação psicológica. O que eu quero dizer com isso? Que o sujeito que crê no que quer que ele acredite, ele tem que ter o conjunto psicológico dele, ele tem que ter o cérebro dele para aquela crença fazer sentido. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um simples exemplo. Vamos supor que eu sou cristão e eu quero convencer todo mundo do meu canal a virar cristão. Não adianta nada eu querer convencer vocês a virar cristãos, porque uma boa parte de vocês não tem a psicologia certa, não estão no momento para, sabe, para dar aquele giro que eu dei na minha cabeça. Por exemplo, um sujeito, vamos supor que tem um sujeito aí que está me assistindo do outro lado que ele é igual a mim, ele é extremamente cético. Vai ser da natureza dele meio que não acreditar em muitas coisas do que eu vou falar, sabe? Por quê? Porque boa parte do cristianismo se ampara na crença e se ampara em algo que é... Eu não tô querendo aqui ofender ninguém, é algo, entre aspas, não racional. A fé é algo não racional. E eu não tô falando nenhum absurdo, porque essa é a definição de fé. Fé é acreditar em algo que transcende o racional. Então, mesmo que eu quisesse convencer, desse 10 mil argumentos, citasse Tomás de Aquino, citasse Santo Agostinho, citasse todo mundo do cristianismo, o cara de cunho mais cético, por ele ter esse, entre aspas, esse kit mental que é mais cético,
sabe, não ia surtir efeito, não ia, sabe, no máximo ele ia, tipo, uma coisa ou outra, ele ia pensar naquilo, mas eu não conseguiria converter o cara. E mesmo que eu conseguisse converter alguém, esse convertimento seria um convertimento falso, porque eu estaria dando as minhas motivações para virar cristão, os meus motivos para virar cristão, o meio pelo qual eu virei cristão, só que o meu meio não é o seu meio, não é o meio do Zezinho, da minha mãe, do meu pai, enfim, acho que vocês entenderam, sabe? Existe muito... E esse é um outro problema que eu pretendo abordar mais a fundo em um posterior vídeo. Muito do que as pessoas acreditam, elas não acreditam naquilo porque de fato elas acreditam naquilo, mas sim porque aquilo condiz com a personalidade da pessoa, por isso simplesmente. Ou porque aquilo simplesmente condiz com aquilo que a pessoa quer acreditar. Então, eu vou dar um exemplo simples, que eu vou citar, inclusive, nesse posterior podcast. Teve uma época, talvez alguns de vocês tenham acompanhado essa época minha, em que eu tava muito tendente a, tipo, ao católico de internet, sabe? Eu nunca fui católico, mas eu tinha essa meio que... Eu tava meio que lendo bastante de teologia cristã, porque eu meio que tava, de certa forma, tentando ali me converter, de certa forma, mesmo que pela via filosófica da coisa. E aí, quando eu comecei a... E aí eu passei um tempo nisso, meio que tentando me converter pela via filosófica, até que eu comecei a mixar também nas minhas leituras alguns autores de cunho mais, não exatamente cristãos, pessoal da filosofia, assim, pura mesmo, tipo Kant, o Wittgenstein também. Foram dois caras que me impactaram pra caralho pra eu ter virado esse sujeito cético que eu sou hoje. E aí... eu percebi, após um tempo, eu vou falar de maneira resumida, porque eu quero falar isso em outro vídeo, mas eu percebi que, basicamente, a minha necessidade, entre aspas, de me tornar cristão, ela veio não porque eu queria me tornar cristão, mas porque eu tinha uma necessidade natural de justiça. E isso é algo mais pessoal meu, Thiago, eu sou uma pessoa que um dos meus valores é a justiça. Isso em qualquer teste psicológico que eu vá fazer, dá lá. Um dos valores que eu mais prezo é o valor da justiça. Eu sou uma pessoa que naturalmente, isso é algo inato meu, da minha personalidade, eu busco ser justo. Eu acho que a justiça é um bom valor para o mundo inteiro. Eu acho que todo mundo deveria buscar ser justo. E vivendo aquela vida que eu tinha, até hoje a vida que eu tenho, eu tinha muita dificuldade, sabe, em enxergar justiça nas coisas do mundo. Eu tinha muita dificuldade em encontrar a tal da justiça no mundo. Por quê? Porque você olhando as coisas como espectador, de um olhar mais supérfluo, por assim dizer, você não vai encontrar justiça em muita coisa. Você vai ver que em muitas situações os indivíduos que são mal levam a melhor e os indivíduos que são bons levam a pior. Existem muitas, inumeráveis situações de aparente injustiça no mundo. Então era muito difícil eu conciliar o naturalismo, por assim dizer, a minha visão de mundo mais material, com a justiça, porque simplesmente não havia justiça no mundo. Não que não havia, mas havia muitas situações de injustiça. Assim como existiam muitas situações de justiça, também existiam muitas situações de injustiça. E isso naturalmente me incomodava. E aí eu busquei um amparo justamente no quê? No cristianismo, que é justamente uma das crenças que afirma que pode não haver justiça nesse mundo, mas no pós-vida vai ter uma justiça. Por quê? Porque Deus vai julgar todo mundo. Vai ter o apocalipse, vai ter o juízo final, e aí quem merecer ir pro céu, vai pro céu, quem merecer ir pro inferno, vai pro inferno, e assim, é a justiça. Essa história do cristianismo, de que no fim das contas tudo vai ser justo e tudo vai ser acertado e tudo que o indivíduo merecer ele vai ter, isso meio que me seduziu por um bom tempo. Tanto é que, como eu disse, eu passei um tempo aí meio que flertando, entre aspas, com o cristianismo. Só que aí, quando eu fui para uma análise mais profunda de mim mesmo, eu percebi que se eu me tornasse cristão buscando justiça, isso de certa forma seria uma mentira, sabe? Porque eu não estava buscando Deus em si mesmo, eu não estava buscando Cristo em si mesmo, eu não estava buscando, sabe, ser um sujeito cristão
sabe, eu tava buscando o cristianismo pelos benefícios do cristianismo para a minha pessoa, que era o quê? Que era justamente preencher esse buraco da justiça, sabe? Ou seja, eu tava buscando o cristianismo com uma motivação, de certa forma, egoísta, sabe? Para, entre aspas, por mais que seja um proveito ainda mais benigno do que a maioria das pessoas buscam o cristianismo, tem muita pessoa que busca o cristianismo pela teologia da prosperidade, por exemplo, que principalmente algumas teologias protestantes praticam, ainda assim eu estava buscando Cristo não por quem Cristo era, mas sim só para preencher o buraco meu da minha necessidade de justiça. E aí eu percebi que seria uma crença muito... uma crença falsa, sabe? Em que eu nem estava buscando Deus porque eu amo Deus de fato, mas só para suprir uma necessidade minha, que é a necessidade de justiça. E aí eu percebi que, cara, as nossas motivações para nós acreditarmos em qualquer coisa são muito nossas, são muito... que só dizem respeito ao eu, ao subjetivo. Ou seja, não adianta eu querer converter ninguém, ou convencer ninguém, ou ajudar ninguém, cara. Tanto as pessoas, muitas vezes, elas não estão à procura de ajuda, quanto, com muita frequência, elas não podem ser ajudadas, quanto elas estão além de qualquer forma de ajuda, sabe? E quem sou eu também? Aí que surge outro problema. Quem sou eu para querer ajudar qualquer um de vocês? Eu não sou ninguém. Sabe, depois de uma certa idade e de um certo desenvolvimento psicológico, mental, filosófico, enfim, cara, você tem que assumir o que você é. E eu percebi que, cara, eu só sei que nada sei e eu sou só um cara. Eu sou só um cara, eu não sou o cara que... Eu não vou revolucionar a filosofia, não há mais como ser feito isso, eu não vou revolucionar nada no mundo, eu não vou fazer nada, cara. Eu sou só um cara, eu sou só um cara sofrendo pra pagar contas. E é isso, cara. Quem sou eu? Quem sou eu para tentar transmitir algo de bom para qualquer um de vocês? Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque eu percebo que sempre há uma motivação, de certa forma, egoísta para a gente procurar qualquer coisa que seja. Isso eu não quero cair num papo nietzschiano, isso é muito nietzschiano, mas há uma certa verdade em algumas coisas que Nietzsche diz, e Nietzsche fala muito nisso, nas motivações nossas que aparentemente são sabe, benignas, são tipo... são metafísicas, entre aspas, mas no fim das contas são pura e simplesmente motivações egoístas, que tem um certo quê de egoísmo, sabe? E eu percebo isso, que a maioria das crenças, elas são muito motivadas por motivos egoístas, por assim dizer. É uma minoria, realmente uma minoria que busca o cristianismo porque realmente está interessado no cristianismo. A maioria busca só por ganho próprio. E olha que no meu caso ainda foi um ganho próprio, entre aspas, até de certa forma virtuoso. A justiça é algo virtuoso, sabe? Ainda está acima das pessoas que buscam ganho próprio só para tipo, ter alguém em quem se aparar, ou buscar uma mulher na igreja, ou teologia da prosperidade, como eu disse. Enfim, que eu mesmo me questiono se o que eu busco de bom é bom apenas para mim ou é bom pro universal. Não há como saber, porque, por exemplo, o valor da justiça pode ser um valor que é bom para mim e certamente pode ser bom para a maioria das pessoas, mas pode ser que não seja compatível com outras pessoas e não necessariamente isso faz dessas pessoas pessoas ruins. Há simplesmente pessoas que conseguem lidar muito melhor com as injustiças do mundo do que eu, e nem assim são pessoas ruins, pura e simplesmente. Sabe, a psicologia individual é algo extremamente complexo, sabe? Então eu não sou ninguém para querer ajudar ou para querer ensinar algo, porque é o que eu falei, cara, o que eu passei para as outras pessoas, o que eu busco para mim mesmo só serve para mim mesmo, literalmente só serve para mim mesmo, não serve para outras pessoas. Então isso por si só cria uma barreira muito grande a eu querer passar algo de bom para alguém, a eu querer ensinar algo para alguém, a eu por simplesmente gravar vídeos, sabe? É extremamente complicado. As revoluções internas, por assim dizer, as mudanças internas, elas não começam por causa de motivos de outras pessoas. Por exemplo, eu me sinto desgostoso perante a injustiça do mundo. É o que eu falei, pra mim isso é muito desgostoso, mas pra você isso pode não ser nada, sabe? Então é isso. Esse é um novo formato de vídeo. Eu vou sempre gravar fumando um cigarro pra me ajudar a cronometrar o tempo.
E o próximo vídeo vai ser um vídeo simples, como esse vídeo acabou de ser, em que eu vou... Não vou colocar um tema para o próximo vídeo, mas como eu disse, vai ser um vídeo simples como esse. Talvez eu fale sobre a ilegitimidade da maioria das crenças, por assim dizer. Que é aquilo que eu estava falando, de que a necessidade da crença, por vezes, ou pelo menos a busca pela crença, surge de algo não motivado em si mesmo, mas sim por causa de uma motivação pura e simplesmente egoísta, por assim dizer. Como eu acabei de citar, a minha necessidade por justiça que me fez flertar com o cristianismo durante certo tempo. E é isso. Espero até lá estar vivo, espero que vocês também. Forte abraço.